Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar de uma prática muito comum nessa época do ano, que é a produção de silagem. Mas produzir silagem de boa qualidade requer uma série de detalhes importantes. Você vai ver agora que a prática do creep feeding apresenta resultados fantásticos em relação à engorda do bezerro. Vamos falar das exportações de gado vivo do Brasil, que se apresenta em ritmo de crescimento. E você vai ver que depois de movimentos de produtores rurais na Espanha, agora é a vez dos produtores da Sérvia se manifestarem contra o acordo Mercosul-União Europeia. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de uma prática muito comum nessa época do ano, que é a produção de silagem. Mas produzir uma silagem de boa qualidade requer uma série de detalhes importantes. Após o manejo do solo, a escolha da semente e o plantio, vem talvez o ponto mais importante, a colheita da lavoura. E essa colheita deve ser feita de um critério assim muito bem estabelecido. Confira. Pablo Vinícius Novakoski. O Pablo ele é doutorando em zootecnia do programa acadêmico de pós-graduação em zootecnia da Universidade do Estado de Santa Catarina. E ele agora, recentemente, escreveu um artigo muito interessante sobre silagem de milho. E esse artigo ele foi publicado no site do Milk Point Mercado, que é um dos mais importantes da América Latina, e eu achei muito interessante, e agora eu vou repassar para você, principalmente para você que está aí fazendo silagem. Neste período do ano, muitas propriedades já estão em plena colheita da silagem e precisa tomar alguns cuidados. E a atenção, ela costuma estar voltada para a produtividade, ponto de colheita e compactação do silo. Mas existe um fator que muitas vezes passa despercebido e ele pode fazer muita diferença no desempenho das vacas leiteiras. Por exemplo, o processamento dos grãos de milho. A silagem de milho, ela é uma das principais fontes de energia da dieta das vacas, principalmente por causa do amido presente nos grãos. No entanto, assim, de maneira geral, para que esse amido seja bem aproveitado pelos animais, esse grão de milho, ele precisa estar bem quebrado durante a colheita. O grão de milho, ele possui uma estrutura dura, especialmente nos híbridos mais utilizados no Brasil, conhecidos como milhos mais duros ou então flint. E quando o grão ele não é bem processado, ele pode passar pelo trato digestivo da vaca praticamente inteiro, indo parar nas fezes. O que isso significa na prática? Significa o seguinte: perda de energia, menor produção de leite e pior eficiência alimentar. E desperdício de um alimento muito caro. Um estudo recente com vacas leiteiras mostrou que silagens com grãos bem processados aumentaram o aproveitamento do amido, resultando em mais leite produzido com o mesmo consumo de ração. Portanto, o que acontece quando o grão é bem processado? Acontece o seguinte:
O milho ele é colhido com processador de grãos bem regulado. Ocorre maior quebra dos grãos, maior contato de amido com as bactérias do rumen, melhor digestão do amido e mais produção de energia para a vaca. Portanto, mais leite. No estudo, vacas alimentadas com silagem bem processada produziram mais leite, mais proteína e mais lactose, sem precisar comer mais. Ou seja, produziram melhor com o mesmo alimento. O tamanho de corte da silagem de milho, ele também influencia de forma significativa no aproveitamento do alimento pelas vacas. Bom, o que se observa na prática, no dia a dia, é que cortes muito longos, mesmo quando a colhedora possui processador de grãos, podem dificultar a quebra completa do milho, reduzindo o aproveitamento do amido. Então precisa tomar muito cuidado nesse momento. Por outro lado, cortes muito curtos tendem a melhorar a fragmentação dos grãos, porém pode diminuir o tempo de mastigação e ruminação das vacas, o que não é desejável para a saúde do rumen. Os melhores resultados eles são obtidos com um tamanho de corte intermediário, desde que associado a um bom processamento dos grãos, pois essa combinação equilibra melhor a digestão do amido com a estimulação da ruminação. Na prática, isso mostra que não basta apenas cortar a silagem mais fina ou mais grossa. O ponto-chave está em garantir que o grão seja realmente bem processado durante a colheita. O uso de peneiras é uma das formas mais objetivas de avaliar esse processamento dos grãos ainda durante a colheita da silagem, permitindo ajustes imediatos na colhedora. Essa metodologia ela é muito simples, rápida e pode ser aplicada no campo, diretamente, na hora da colheita. A ideia principal é verificar quantos grãos de milho estão bem quebrados e quantos permanecem inteiros ou em pedaços grandes. Para isso, utiliza-se, de maneira geral, uma peneira com malha em torno de 4,75 milímetros, que é o padrão mais usado para esse tipo de avaliação. Considera-se que o processamento dos grãos ele é bom quando mais da metade dos grãos passa pela peneira, indicando que a maioria está bem fragmentada. Resumindo tudo isso, a qualidade da silagem de milho começa na colheita. E o bom processamento dos grãos, ele é decisivo para transformar o amido do milho em leite no tanque. Em um momento em que muitas propriedades já estão colhendo a silagem, muitas vão colher ainda, vale a pena dedicar atenção à regulagem da colhedora e também uma avaliação do processamento ainda no campo. Grãos bem quebrados significam melhor aproveitamento da energia, mais eficiência alimentar e maior retorno econômico ao produtor. Pequenos ajustes na colheita hoje podem representar um grande ganho em produção de leite ao longo de todo o ano. Reforçando um pouco mais, a qualidade da silagem de milho começa na colheita e o bom processamento dos grãos é decisivo para transformar o amido do milho em leite no tanque. E depois do intervalo, você vai ver um tema interessante. Nós vamos falar sobre creep feeding, um trabalho, um manejo com bezerro que dá um resultado simplesmente fantástico. Vamos falar também
das exportações de gado vivo pelo Brasil, que vem crescendo muito rapidamente. E você vai ver que lá na Espanha, os produtores fizeram um protesto contra o acordo União Europeia-Mercosul. Agora é a vez da Sérvia, dos produtores da Sérvia, fazerem o mesmo movimento. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora você vai ver que depois de movimentos de produtores rurais lá na Espanha, agora é a vez de produtores rurais da Sérvia se manifestarem contra o acordo Mercosul-União Europeia. Milhares de agricultores bloquearam rodovias em diversas regiões da Sérvia com tratores para pressionar o governo por maiores subsídios, pagamentos mais rápidos e medidas de proteção contra importações agrícolas baratas, especialmente de leite e carne suína, vindas da União Europeia e dos Balcãs Ocidentais. Os produtores, iniciados há quase 2 semanas no sudoeste do país, se espalharam para ao menos 42 pontos. Em Bogačić, no oeste de Belgrado, agricultores mantêm bloqueios e afirmam que só recuarão quando suas reivindicações forem atendidas. Produtores de leite dizem que os preços de importados estão abaixo do custo de produção local, empurrando o setor para a beira do colapso. Criadores de suínos relatam situação semelhante com preços inviáveis para cobrir custos. E eles pedem subsídios adicionais e restrições temporárias ou tarifas sobre importações. O ministro da Agricultura, Daglan Glamosic, ele afirmou que agricultores não compareceram às negociações sobre medidas para o mercado do leite, embora varejistas tenham prometido ampliar compras locais. Os bloqueios ocorrem em paralelo a protestos antigovernamentais em curso desde 2024. Alguns cartazes pedem a renúncia do presidente Aleksandar Vučić. A agricultura respondeu por 6% do PIB na Sérvia no ano de 2024 e emprega cerca de 20% da força de trabalho. A Sérvia é candidata à adesão à União Europeia e vem alinhando as suas políticas agrícolas às do bloco. E agora você vai ver que as chuvas não estão dando trégua nas principais regiões produtoras do país. E já começam a surgir os primeiros relatos de prejuízos nas lavouras. O excesso de chuvas registrado nas últimas horas, principalmente em Minas Gerais, provocou um cenário de calamidade com deslizamentos de terra, desabamentos de residências e mais de 20 mortes, confirmadas nas cidades de Juiz de Fora e Ubá, além de desaparecidos e milhares de pessoas desabrigadas. O episódio, no entanto, não é isolado e faz parte de um padrão atmosférico que deve seguir atuando em grande parte do país nos próximos dias, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Mais de 600 municípios brasileiros estão sob alerta de grande perigo. A previsão indica volumes extremos de precipitação que podem ultrapassar 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia. É muita água, aumentando significativamente o risco de alagamentos, enxurradas e movimentos de massa. Embora o verão seja historicamente o período mais chuvoso do ano no Brasil, a intensidade e a frequência das precipitações estão acima da média em amplas áreas do centro-oeste e também do sudeste, impulsionadas por uma atmosfera extremamente úmida e temperaturas elevadas. Esse padrão deve se manter não apenas ao longo desta semana, mas também nas próximas, com possibilidade de persistir até o fim do verão,
no dia 20 de março. Os maiores acumulados previstos concentram-se na faixa centro-norte do país. Minas Gerais e Espírito Santo podem superar os 200 milímetros acumulados no período, enquanto áreas do Pará, Piauí, Pernambuco, Bahia, Goiás e o leste do Mato Grosso também devem registrar volumes elevados. Na região sul, o oeste do Rio Grande do Sul aparece como principal área de atenção, embora com acumulados mais modestos em comparação às demais regiões. Especialistas alertam que a redução mais consistente das chuvas só deve ocorrer com a transição para o outono, quando a atmosfera passa gradualmente a apresentar menor disponibilidade de umidade. Até lá, o risco de novos episódios extremos permanece elevado, exigindo atenção redobrada das autoridades e também da população em áreas vulneráveis. E agora vamos dar uma visão geral do mercado da pecuária bovina ou da produção de carne. Lá em São Paulo, são necessárias 14,2 arrobas de boi gordo para comprar um boi magro com 12,5 arrobas. Esta é a maior relação de troca dos últimos 5 anos e reforça o protagonismo da categoria. Até a terceira semana de fevereiro, o volume exportado ele foi de 192.700 toneladas. Com 13 dias úteis, o mês de fevereiro já é o melhor da série histórica para o período, superando o mesmo período do ano anterior. Até então, o recordista, quando foram embarcadas 190.400 toneladas. Considerando 20 dias úteis, a média diária embarcada, 14.800 toneladas, aumento de 55,7%, frente ao embarcado em fevereiro do ano passado. A cotação média ficou em 5.600 dólares por tonelada, alta de quase 14% na comparação feita ano a ano. Até o momento, este também é o melhor desempenho da série em termos de preço por tonelada de carne. Em janeiro, a exportação de bovinos vivos foi de 170.400 cabeças, o melhor mês da história, quando o quesito é a quantidade exportada, quantidade de bovinos exportados por mês, em 1.000 cabeças, desde janeiro de 2004. O faturamento também foi recorde. O país recebeu 208 milhões de dólares com a venda desses animais, faturamento mensal com a exportação de gado em milhões de dólares, desde janeiro de 2004. Os principais países compradores foram a Turquia, 67.300 cabeças, seguido pelo Iraque e também pelo Marrocos, com 47 mil para o Iraque e 40.400 cabeças para o Marrocos. Países que compram gado vivo do Brasil, que compraram gado vivo do Brasil em janeiro deste ano. O Pará, ele liderou a exportação com 77.200 cabeças, depois veio o Rio Grande do Sul com 53.200 cabeças, e também tem os estados não declarados, com 27.200 cabeças. Como os bovinos dos estados não declarados foram exportados pelo porto de São Sebastião, lá no estado de São Paulo, presume-se que sejam de fora do eixo Pará-Rio Grande do Sul, que normalmente são exportados pelo porto de Vila do Conde, lá no Pará, e também Rio Grande do Sul, o que seria um fato notável. Além disso, Roraima e Mato Grosso do Sul exportaram via terrestre. Roraima exportou para a Guiana e o Mato Grosso do Sul exportou
animais para a Bolívia. E agora vamos falar de um tema muito interessante, muito importante para a pecuária de corte, para a produção de carne. O desmame é um momento crucial no ciclo produtivo dos bovinos de corte, que ocorre geralmente com 6 a 8 meses de idade do animal. E na maior parte do Brasil, entre março e maio, em função da estação de nascimentos, da estacionalidade da produção e também da disponibilidade de forragem. O rompimento do laço materno-filial é imprescindível para o sucesso do rebanho de cria, já que a eficiência reprodutiva, principalmente em vacas primíparas, aquelas que pariram pela primeira vez, depende diretamente da quantidade de reserva corporal disponível para o retorno à estação de monta. Ao desmamar o bezerro, a energia anteriormente destinada à lactação é direcionado ao próprio organismo da vaca, favorecendo a recuperação da condição corporal e a retomada das funções reprodutivas. Com o aumento progressivo da produção de carne bovina e as crescentes exigências do mercado, é imposto ao produtor o desafio de maximizar o desempenho desses bezerros logo após o desmame, quando surge a necessidade de desmamar esses animais mais pesados, e é uma das estratégias que é conhecida como o creep feeding. O creep feeding é uma técnica de suplementação alimentar ofertada exclusivamente aos bezerros durante o período de lactação no pré-desmame. Esse sistema é altamente produtivo, compensador e é uma alternativa de manejo que visa aumentar o desenvolvimento e o peso final do desmame, uma vez que somente os bezerros têm acesso ao suplemento em coxo, privativo e sem acesso para os animais adultos. A técnica de keep feed, ela favorece o desenvolvimento do rumen, pois proporciona contato precoce com alimentos sólidos. E dessa forma, a dependência do leite materno é gradualmente reduzida, o que permite melhor adaptação à dieta pós-desmame e maior absorção dos nutrientes devido à tradição e também transição alimentar mais efetiva. A adoção do creep feeding na fase pré-desmame impulsiona o crescimento dos animais, que constitui a base de todo o ciclo de produção pecuário. O período compreendido entre os primeiros meses de vida até o desmame, ele é quando os bezerros aí atingem as maiores taxas de crescimento. Assim, o ganho de peso nesta fase pode determinar o tamanho adulto do animal e o momento ideal para as próximas fases de produção, como idade ao primeiro acasalamento e idade ao abate. O sucesso no pós-desmame, ele é, antes de tudo, reflexo de um aporte nutricional adequado na fase pré-desmame, o qual é potencializado pela tecnologia do creep feeding, associado ao planejamento eficiente do manejo, a adequada estrutura das instalações e a qualidade da ração fornecida aos bezerros. O creep feeding resulta em animais mais saudáveis, pesados, atende à necessidade do produtor e maximiza o desempenho dos animais, contribuindo para o aumento da eficiência econômica, produtiva e produção de carne no Brasil. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o caminho mais curto para se fazer muitas coisas, é fazer somente uma coisa por vez. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.